Boa noite, Goiânia, boa noite, Goiás. O nosso Tá Na Hora já está no ar. Segunda-feira, boa segunda, boa semana para todo mundo. Começou daquele jeito, com muita notícia, os fatos que movimentam o Estado e tudo que você precisa saber, você vai acompanhar no programa de hoje, que tem também solidariedade, prestação de serviço e as notícias do meio artístico brasileiro. Então confira alguns destaques do programa de hoje. Familiares e amigos de Romário Félix voltam às ruas em busca de justiça. E tem novidade para quem precisa de serviços do Detran. Atendimentos para pessoas com deficiência agora chegam a outros municípios. Em Bela Vista de Goiás foi o Dia de Ação Social. A cidade recebeu a edição itinerante do programa Goiás Social. E em Goiânia começou a Agrovem 2025, uma das maiores feiras de agronegócios do Centro-Oeste. E ainda, vamos mostrar a entrevista com Wesley Safadão. Tudo isso a partir de agora, no Tá Na Hora Goiás. E para começar, vamos direto ao vivo com o nosso repórter Guilherme Martins, que tem informações ao vivo, como eu disse, sobre uma criança de 8 anos que está desaparecida. Ela entrou numa mata aqui em Goiânia. Uma força-tarefa está agindo para localizar a criança. É isso mesmo. Boa noite, Guilherme. Boa noite para você, Sandes. Uma ótima noite também a todos de casa. Atualizações desse caso, viu, Sandes? Porque essa criança foi localizada pelas equipes da Guarda Civil Municipal, da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, equipes da Guarda Ambiental. E olha só, Sandes, foi uma manhã de bastante susto para os familiares dessa criança de apenas 8 anos. E nós estamos falando de uma criança autista. Foi exatamente neste ponto onde nós estamos aqui no Parque Macambira, no setor Faisalville, que essa criança foi localizada pelas equipes da Guarda. E é exatamente com eles que a gente vai conversar agora. Nós estamos agora com o comandante João Gomes, da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, que vai trazer mais informações sobre essa ocorrência. Comandante, uma boa noite para o senhor. Como a Guarda foi acionada para atender essa ocorrência e como se deram aí os primeiros instantes desse resgate? Boa noite. Hoje, por volta das 10 horas da manhã, chegou uma senhora na nossa base que fica aqui dentro do Parque Macambira, informando que seu filho havia desaparecido nas imediações. De imediato, nós já procuramos apoio da nossa central via rádio para ver se alguma viatura nas imediações tinha visualizado a criança, mas não foi possível. A partir daí, as nossas equipes começaram a fazer as buscas nas vias aqui do local. Essa criança ela foi localizada aqui dentro da mata. Pelas imagens que a gente acabou de conferir ao vivo pelo nosso cinegrafista Kennedy Paulino, trata-se de um local que possui uma mata fechada. Quais foram as circunstâncias que essa criança foi encontrada? Ela estava machucada? Exatamente, aqui é uma área de preservação, a mata é bem fechada, mas a criança foi encontrada sem nenhuma lesão, apenas molhada, porque tem muita água aqui no local, mas a criança estava calma e sem nenhum ferimento. O local fica muito distante da casa em que ela saiu? É mais ou menos uns 500 metros do local. Agora é importante a gente ressaltar, comandante, que ela estava na casa de uma babá, A babá parece não ter visto o momento que ela saiu de casa, foi isso? Exatamente, ela estava na casa da babá e sem que a babá percebesse, a criança saiu para a rua e veio acabar parando aqui dentro do Parque Macambira. Nós estamos falando, comandante, de uma área que oferecia riscos para essa criança, como presença de córregos ou até mesmo de barrancos? Toda a área de mata, ela oferece risco principalmente para a criança. Tem água, a gente não sabe a profundidade onde a criança pode estar, existe barrancos onde ela pode se machucar, mas felizmente dessa vez a história terminou muito bem, que a criança foi encontrada sem nenhum ferimento. Que contribuiu para o trabalho da Guarda foi o momento em que uma pessoa passava aqui, viu essa criança e imediatamente comunicou a você. Exatamente, as nossas equipes são especializadas nesse tipo de serviço e ao adentrar a mata uma pessoa viu e informou que visualizou uma criança desse lado da mata. As equipes estavam do outro lado e na hora já passaram para esse lado e fizeram o adentramento. Mas é um caso, comandante, que serve como alerta para muitas pessoas, para muitas famílias, principalmente para quem tem criança autista dentro de casa. Exatamente, o cuidado tem que ser redobrado, porque numa área de mata a gente não sabe o que pode acontecer e a preocupação nossa foi muito grande justamente por ser dessa forma uma criança. Então as equipes de imediato procuraram e a busca demorou aí por volta de umas 2 horas, a criança já foi resgatada. E como foi a reação da família, principalmente da mãe, ao perceber que a criança estava bem, foi resgatada com vida? A mãe e o pai já acompanhavam as buscas, Foi uma emoção muito grande ver que a criança estava bem, foi resgatada sem nenhum problema e estava calma.
Obrigado, comandante, pela participação, parabéns pelo trabalho. É isso, né, Sandes? Fica o alívio para a família, mas também um alerta para todos nós, porque a gente sabe que muitas crianças autistas têm problemas de comunicação, né? Às vezes elas não respondem aos chamados e fica aí extremamente a importância, né, de reforçar os cuidados com essas crianças. Eu volto com você. Ok, Guilherme, muito obrigado. E que notícia boa, que final feliz. No final, alguém viu, informou a Guarda Municipal Metropolitana de Goiânia e, graças a Deus, a criança foi encontrada. Familiares e amigos de Romário Félix voltaram às ruas em busca de justiça. O jovem foi morto há quase um ano por um policial militar e, até hoje, o autor do disparo continua na corporação sem ter sido julgado. O caso segue sem respostas e a família pede providências. Acompanhe na reportagem de Lucílio Macedo. A manifestação de familiares e amigos aconteceu na rua onde morava a vítima, no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. A investigação da Polícia Civil concluiu que Romário Félix foi assassinado pelo sargento da Polícia Militar Elcinval José Adelardo. O crime aconteceu na porta da casa de Félix no dia 23 de junho do ano passado. Mesmo indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, até agora o julgamento do PM não tem data marcada. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado, né, motivo fútil, e meio que impossibilitou a defesa da vítima. E até hoje ele não foi citado. Está aguardando esse procedimento de citação, ele ser informado da denúncia para apresentar a defesa, para aí sim ser marcadas as primeiras audiências depois de um ano, né? O policial militar teve a arma recolhida e está proibido de exercer função operacional na corporação. Atualmente atua em departamento administrativo e foi transferido para Palmeiras de Goiás. A gente fica naquela sensação de impunidade, né? É uma injustiça tremenda. A gente está há um ano aguardando que ele seja, pelo menos, o procedimento administrativo da corregedoria seja findado. Ele não é findado. Ele foi paralisado. Os oficiais que julgaram ele na comissão de ética consideraram ele culpado, mas pediram uma punição mais branda do que a pena de expulsão, que para nós é um absurdo, é uma vergonha, né? Então a gente está naquela situação assim de entregar nas mãos de Deus e depois confiar que a justiça, que o juiz do caso tome uma providência, né? Acelere esses procedimentos de praxe para que sejam marcadas pelo menos as primeiras audiências. A motivação do crime teria sido porque Romário viu o PM urinando em um muro na frente de casa. Ele saía com a esposa e os filhos e teria pedido para o militar, que estava de folga, parar com aquele comportamento. Em estado de embriaguez, de acordo com a investigação, e irritado com a vítima, depois que Romário chamou a sua atenção, o policial militar sacou a arma e disparou. Romário morreu instantes depois. O tiro acertou o peito de Romário Félix. O investigado disse que atirou para baixo, sem intenção de matar, mas o laudo cadavérico descartou essa versão. Romário era piscineiro, deixou a esposa, que sofre com uma doença chamada anemia falciforme, e dependia dos cuidados do companheiro, e 2 filhos. É uma grande impunidade, né? Esse bandido veio, tirou a vida do meu filho e nada aconteceu. E ele continua normalmente. E nós aqui, ele acabou comigo, ele acabou com a minha família, porque a gente sobrevive. Porque eu tenho outros filhos e neto, e a minha nora precisa de mim. Então a gente tem que fingir, né, que tá tudo bem, mas não tá. E esse bandido aí, trabalhando, vivendo a vida dele tranquilo, normal, né? E nós aqui. Isso é uma vergonha. Parentes e amigos também cobram mais rigor na apuração dos fatos por parte da Corregedoria da PM. O fato dele não ter ficado preso, de até hoje não ter acontecido nada com ele. Tantos crimes foram cometidos, né, na mesma época do Romário ali, aquele tempo onde as pessoas já foram julgadas, muitos já estão presos. E esse aqui simplesmente nada aconteceu. Ele não foi afastado, ele continua trabalhando, ele continua mando armado, ele continua inclusive rodando pelo bairro, passa às vezes até tentando, talvez seja uma tentativa de nos intimidar, né? Porque ele continua andando normalmente, ele continua vivendo normalmente. E aí não faz sentido, porque uma pessoa que comete assassinato estar tão livre, né? Então a gente questiona onde está o pessoal da Corregedoria, onde está o pessoal da Justiça. A Polícia Militar informou que está seguindo todos os trâmites previstos no Código de Ética da Corporação.
Um processo administrativo interno foi aberto pela Corregedoria e já está na fase final de análise. Sobre a investigação criminal, a PM esclareceu que a responsabilidade é do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça confirmou que o processo contra o policial Elcinval José Adelardo tramita na 2ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia. A denúncia já foi recebida e o caso segue como ação penal que deve ser julgada pelo Tribunal do Júri. O mandado de prisão chegou a ser expedido, mas ainda não foi cumprido. O Ministério Público já foi notificado e o processo aguarda nova decisão do juiz do caso. Uma mulher de 41 anos foi perseguida por uma moto e acabou sendo roubada. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Vamos mostrar para vocês como é que foi. As imagens de uma câmera de segurança mostram a sequência de um terror vivida por uma mulher no conjunto Veracruz 2 em Goiânia. A vítima caminhava em direção a um ponto de ônibus quando foi surpreendida por um homem em uma moto. O criminoso persegue a mulher em cima da calçada sem descer do veículo, enquanto ela tenta se desviar e grita por socorro. Mesmo com os pedidos de ajuda, o ladrão não desiste e ainda profere xingamentos contra a vítima até conseguir roubar a bolsa dela. Depois do crime, ele foge na moto. Segundo moradores da região, o suspeito seria conhecido na área e já teria realizado outros roubos semelhantes. Inclusive, informações apontam que ele teria saído da prisão recentemente. A vítima registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil, que agora investiga o caso. E os golpistas estão cada vez mais criativos e sem o menor pudor. Em Goiânia, uma mulher pagou quase R$10 mil por 2 bandejas de morango. Tudo isso porque foi vítima de um golpe na hora de quê? De passar o cartão, digitar a senha, não prestou atenção e olha o que aconteceu. O que era para ser uma compra simples de R$10 terminou em um prejuízo de quase 10 mil. O golpe aconteceu no momento da passagem do cartão. Os suspeitos, 2 homens de 26 anos, que disfarçaram o valor real e digitaram R$ 9.910, aproveitando o momento de distração da vítima. Depois que os golpistas deixaram o local, a mulher suspeitou da situação, verificou a fatura do cartão e descobriu o rombo na conta. Imediatamente, a polícia militar foi acionada. Os policiais do 6º Batalhão agiram rápido e conseguiram localizar um dos suspeitos na Praça Tamandaré, enquanto o outro estava escondido em um hotel no centro de Goiânia. Durante a prisão foram encontrados 8 celulares e 3 maquininhas de cartão. Fortes indícios de que os golpistas já vinham aplicando o mesmo golpe em outras vítimas. Os 2 homens foram presos em flagrante e estão à disposição da Justiça. E fica o alerta, sempre que você for pagar alguma coisa, confira na tela, antes de digitar sua senha, o valor. E se desconfiar de qualquer movimentação estranha, não pense 2 vezes. Avise para alguém do supermercado, da mercearia, da loja de conveniências e acione imediatamente a polícia. E a gente segue com outros destaques. Hoje teve um confronto da Rotan no bairro Jardim do Cerrado, aqui em Goiânia. 2 suspeitos de roubar uma caminhonete Hilux SW4 foram mortos durante a troca de tiros com a polícia. Com eles, a polícia encontrou armas e até equipamento usado para bloquear rastreamento de veículos. Nenhum policial ficou ferido. O caso, é claro, como teve vítimas, no caso, 2 morreram, segue em investigação. Em outra ocorrência, agora envolvendo fauna silvestre, o Corpo de Bombeiros resgatou uma jiboia, 3 araras vivas e uma arraia morta. E um filhote de jabuti que infelizmente não resistiu. Não resistiu o filhote de jabuti. Tudo isso foi encontrado dentro de uma casa abandonada no setor Recreio dos Funcionários Públicos aqui em Goiânia. Os animais vivos foram encaminhados para o local devido e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e tem que investigar e punir esse cara nessa casa que estava cometendo esse crime. E para fechar essa sequência, um susto enorme em Lusiânia.
Imagine vocês que um bebezinho de apenas 4 meses se engasgou com leite e parou de respirar. A mãe, desesperada, ainda tentou os primeiros socorros, mas sem sucesso. Por sorte, ela correu para a rua, pediu ajuda a vizinhos e foi levada até o quartel de bombeiros mais próximo de sua casa. Lá, a soldado Ingrid, parabéns, soldado Ingrid. A Ingrid conseguiu salvar o bebê, que agora está totalmente fora de perigo. Um final feliz para uma história que poderia ter terminado de forma trágica. Vida que segue, programa também. Daqui a pouquinho tem nosso quadro de solidariedade. Tem também 2 entrevistas maravilhosas e uma eu já adiantei para vocês na abertura, na nossa escalada, que é com o Safadão. E para facilitar o acesso e levar serviços para perto de quem precisa, o Detran de Goiás está descentralizando o atendimento para as pessoas com deficiência. Serviços que antes eram feitos só em Goiânia, agora podem ser realizados também em outros municípios. Uma medida que promete agilizar muito a vida de quem precisa dos serviços do Detran. Vamos conferir todos os detalhes na matéria de Almi Costa. A descentralização do atendimento às pessoas com deficiência foi anunciada pelo presidente do Detran. Em breve, alguns municípios, além de Goiânia, vão oferecer serviços como juntas médica e técnica para PCDs que queiram emitir ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Até o momento, esses serviços são disponibilizados apenas na sede do Detran na capital. Iremos levar também para Uruaçu, para o entorno Lusiânia, Formosa, para Rio Verde, para Itumbiara, Catalão, para que a gente possa estender em várias partes do estado e permitir essa acessibilidade dessas pessoas. Lembrando também que, considerando que a Secretaria de Economia vem aumentando a fiscalização naquelas pessoas que conseguem a sua recuperação dessa situação e não estavam fazendo a modificação necessária, e isso permite essas pessoas adquirir carros com isenção de IPI e ICMS, né? A gente percebeu o aumento da procura pelas juntas. Então a gente está ampliando para todos os estados e a cereja do bolo é, sem dúvida, uma mudança de uma portaria, permitindo que essas pessoas, desde que seu veículo seja submetido a uma verificação, façam o seu próprio veículo em qualquer parte do estado. Os serviços que serão oferecidos no interior do estado são para candidatos à primeira habilitação e condutores que, em razão da redução da mobilidade, precisam alterar a carteira para CNH-PCD. Outra novidade é que será possível fazer a prova de direção em veículo particular, desde que o mesmo possua as adaptações exigidas pela junta médica e cumpra o que prevê a legislação, como manopla acoplada ao volante. Os novos pontos de atendimento começam a funcionar no interior do estado em no máximo um mês. O Detran já iniciou o credenciamento das juntas médica e técnica em cidades polo como Anápolis, Catalão, Formosa e Rio Verde. A ideia é levar mais inclusão para as pessoas com deficiência. Garantia de direito, né, redução de custo, é inclusão. Essa semana já começa Anápolis, e nos próximos dias a gente está buscando médicos. A grande dificuldade do Detran é buscar médicos nessas cidades que possam participar dessa junta médica e técnica, tá? Mas já estamos superando isso com um trabalho de inteligência que a gente está fazendo com aqueles médicos, que são médicos e psicólogos que são credenciados no Detran. O Miguel Pereira Veiga é uma pessoa com deficiência. Ele teve paralisia infantil quando criança e esteve no Detran hoje pela manhã em busca da isenção do IPVA. O funcionário público mora em Santa Rosa, a 80 quilômetros de Goiânia, e acredita que a descentralização do atendimento para PCDs do interior do estado irá facilitar a vida de quem precisa dos serviços do Detran. Evita da gente estar deslocando para mais longe, né? Com dificuldade para andar, tudo. Então, seria importante. Muito bom. Se já estivesse no interior, o senhor não estaria aqui? Não, com certeza. Estaria lá. Parabéns à iniciativa do Detran. Neste final de semana, a Bela Vista de Goiás recebeu a edição itinerante do programa Goiás Social, uma iniciativa que reuniu uma multidão em busca de atendimento em vários sentidos. Vamos ver como foi.
O estádio Geraldo Felipe foi o ponto de concentração do Goiás Social em Bela Vista. Ao longo do sábado e domingo, os moradores tiveram acesso à emissão de documentos, serviços de saúde, vacinação, exames oftalmológicos, mamografias, orientação jurídica e ação social. Dentre os benefícios entregues, destaque para os cartões dos programas Mães de Goiás. No Goiás Social, recebi a mensagem e vim pegar meu cartão pela primeira vez. Vai me ajudar muito esses R$300. Dignidade. Completei 60 anos, já tenho um cadastro no Card Único há algum tempo e fui selecionado agora. Estou muito feliz, estou satisfeito porque eu sou um diarista. Tenho fracas condições, não tenho auxílio nenhum. Goiás por Elas e aluguel social, além de documentos como carteira do autista, passe livre da pessoa com deficiência e passaporte da pessoa idosa. Cadê o pessoal da assistência social aqui de Bela Vista? Porque todos esses programas que estão aqui não começam comigo, começam com vocês. Sem vocês, à frente do cadastro único, nós não conseguiríamos fazer nada. A Organização das Voluntárias de Goiás também marcou presença distribuindo itens como cadeira de rodas, fraldas, kits de enxoval, leite especial e colchões ortopédicos. O evento contou ainda com serviços de parceiros como Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e o VaptVupt, oferecendo orientação jurídica, emissão de documentos e oportunidades de emprego. Na área da saúde, houve vacinação, aferição de pressão, testes de glicose e a entrega de óculos para quem fez exames no local. Parabéns, hein? Mais uma iniciativa do Goiás Social. Quando parece que está tudo dando errado na vida, o que fazer? Como reagir? Para nos ajudar a entender esse momento tão difícil, orientações práticas é muito importante. É por isso que nós vamos trazer a nossa querida psicóloga Adriana Sodré no quadro Inteligência Emocional. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa, tudo bem? Então, tem hora que a vida parece que fez assim, um reboliço, né? E tudo tá dando errado. A gente tem que ter cuidado que o nosso cérebro tende a olhar só para as coisas erradas. Por conta do momento, deve ter te dado algum gatilho aí que você acaba olhando só o lado ruim das coisas. E a gente acaba não olhando as exceções, quando as coisas dão certo. O negócio é não se desesperar. A gente precisa lembrar que quando a emoção toma conta, a gente perde a razão. A gente não consegue agir com assertividade. Então, é importante que nesse momento você mantenha a calma. Lembra que você já passou por uma situação muito difícil, ou talvez até pior, e tudo deu certo. É importante que você primeiro faça uma lista de tudo aquilo que você está passando em todas as áreas, financeiro, amoroso, no trabalho, né, o profissional, o seu próprio social, ou até mesmo a sua vida de saúde, né? Então, vamos fazer uma lista daquilo que não está muito legal. E aí você vai começar a resolver aos poucos. Nem que seja minimamente, sem se desesperar, porque a tendência é que a gente se desespere pela quantidade de coisas. Então, a gente pode ver isso até mesmo em estudo. Quando você vai estudar, não pede para fazer aquela técnica Pomodoro, né? Que é 25 minutos, estuda para 5. É a mesma coisa que você vai fazer com seus problemas. Você vai olhar para eles e vai começar a dividir em pequenos pedaços para resolver. Então, a gente vai falar do financeiro, por exemplo, você vai pegar lá o que é mais importante agora para resolver. Na questão do seu trabalho, o que é mais importante para você resolver? Ah, Adriana, mas eu estou passando por problemas no trabalho, com o meu chefe. Vamos devagar. Primeiro, vai fazer o que você precisa ser feito lá, né? Entendendo que aquilo ali vai passar, se recolhe, fica mais quietinho no seu canto lá no trabalho para que as coisas acalmem, as emoções acalmem. Porque do mesmo jeito que com você, se você estiver aí nervoso, pode tomar atitudes que não são muito legais, com seu chefe também pode acontecer a mesma coisa. Então é importante que tudo se acalme e espere que vai passar. Mas nós vamos caminhando, não pode parar, nem fugir, né, nem procrastinar. É importante nem que seja aos pouquinhos, porque você vai vendo o resultado e com isso você também vai se fortalecendo para tomar novas atitudes. Respeite seu tempo. Se você precisar chegar em casa e não arrumar nada, deixar a casa bagunçada, não tem problema.
faz só o que é prioridade, um passo de cada vez, que no final vai dar tudo certo. Lembra que você já superou em algum momento uma situação muito difícil, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. Espero que você recupere rapidamente do resfriado. Muitos moradores de Valparaíso de Goiás aproveitaram o sábado para resolver pendências, cuidar da saúde, buscar orientação jurídica, tudo de graça. É que a cidade recebeu mais uma edição do programa Deputados Aqui. O Centro Poliesportivo Municipal do bairro Céu Azul virou um grande ponto de atendimento social. Durante todo o dia, os moradores da região tiveram acesso à emissão de documentos, serviços de saúde, bem-estar e orientação jurídica. A ação faz parte da 9ª edição do programa Deputados Aqui, promovido pela Assembleia Legislativa de Goiás, por meio da Diretoria de Participação Popular. O presidente da Assembleia, o deputado Bruno Peixoto, esteve na abertura do evento e reforçou a importância de levar o legislativo para mais perto da população. E aí, gente, estamos aqui em Valparaíso, os deputados aqui, muito movimentado, mais de 5.000 pessoas sendo atendidas. Beijo no coração, vem com a gente, muito movimentado, mais de 5.000 atendimentos. Um dos destaques desta edição foi a presença do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, participando pela primeira vez com atendimento direto à população. O serviço foi tão bem recebido que o TRE confirmou participação permanente nas próximas edições do programa. Segundo o diretor de Participação Popular da Alego, Elias Vaz, o objetivo é facilitar o acesso a serviços essenciais, especialmente para quem mora no entorno e enfrenta dificuldades de deslocamento. Parabéns! E quem disse que sertanejo só canta modão? No último domingo, o cantor Guilherme, da dupla com Hugo, ele foi flagrado num bar aqui em Goiânia, lá no setor marista, lá no Bahrein, e soltou a voz mostrando que, além de sertanejo, ele também é bom de pagode. Esse é o melhor domingo de Goiânia. Não tem igual. É normal em Goiânia, Gustavo Lima já fez isso, foi em boteco, cantou outro tipo de música e agora, lá no Bahrein, ele foi, o Guilherme, da dupla com o Hugo, ele foi lá e mostrou que também é cantor de pagode. Durante a apresentação na Festa do Peão de Americana, no último sábado, a dupla, nossa dupla querida de Goiás, de Tumbiara, Jorge Mateus, falou sobre os próximos passos da carreira. E contaram os verdadeiros motivos da pausa, que eles vão fazer brevemente. Vamos conferir. A pausa nada mais é para esse tipo de coisa, para o Matheus conseguir se recuperar do joelho, para a gente poder ficar um pouco mais em casa, para a gente pensar, fazer um balanço geral mesmo de todos esses 20 anos e decidir, né, as diretrizes, para onde a gente quer ir, seguir musicalmente falando. Voltar a compor, talvez esse seja uma oportunidade para a gente participar um pouco mais dos nossos projetos musicais, enfim, acho que é justamente isso, é um tempinho sabático para a gente rever também os nossos conceitos e ver que rumo que a gente vai seguir na música, na nossa carreira. Tá certo, lembrando que a Jussara Ávila não está aqui com a sua Focas porque perdeu o voo, mas mandou tudo para a gente passar para vocês. Estamos mostrando as quentíssimas do meio artístico brasileiro. E nesse final de semana teve festa boa que aconteceu em Pararraiá. E é claro, a nossa repórter Jussara Ávila esteve lá. É longe, hein? Ela não perdeu tempo. Foi lá, conversou com artistas e entre eles que estavam nesse show sensacional, vamos acompanhar o papo da Jussara com Wesley Safadão. Quando a gente
gente fala em São João, multidão, gente bonita, o nome que vem na cabeça é Wesley Safadão. Tudo bem, Wesley? E aí, tudo bem? Prazer falar contigo. Agora você é referência na música. Você se acha talvez um padrinho para quem está começando no piseiro, no forró? Você é uma referência, você consegue enxergar isso? Eu fico feliz, assim, quando alguém chega e fala, né, sobre a questão de ser uma referência, me espelho em você e tal. Eu também tenho os meus ídolos, eu também tenho as pessoas que eu admiro e também não só os mais velhos, né? Tem uma turma nova que quando chega, que eu vejo assim talento, determinação. Eu sou muito apaixonado por gente determinada. Eu sou apaixonado até mais do que gente talentosa, para ser sincero, né? Então a pessoa quando tem garra mesmo assim, força de vontade, ela vai conseguir. Ela vai conseguir, independente se é um não, se é 2, se é 1000. Mas se a pessoa for determinada, então eu acho que muitas coisas do que eu conquistei na minha vida até aqui foi por muita determinação mesmo, né? Eu me lembro as primeiras vezes que eu pisei aqui no Pará, fazendo show por essa região, não tinha camarim, não tinha palco direito, a gente cantava em qualquer lugar, mas a gente queria cantar. A gente queria cantar. E acho que o Papai do Céu, o Papai do Céu veio lá de cima e diz: vou abençoar esse menino aí que tá correndo atrás, tá lutando. A gente consegue. Então, fico muito feliz, torço, né, por esse movimento. Eu tenho falado que esse ano eu tenho visto uma movimentação diferente no Nordeste, no mês junino, assim como um todo. Eu acho que o Nordeste vai sair mais fortalecido, o Norte vai sair mais fortalecido, o forró vai sair mais fortalecido e a gente fica feliz com isso porque todo mundo ganha. Esse é o Wesley Safadão, esse cara é genial, incrível. Amém. Obrigado a vocês aí pela presença, um beijo a todos que sempre acompanham a gente. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe. Mas lá em Pará-Raiá, que é perto de Belém do Pará, a Jussara Ávila foi nessa quadrilha maravilhosa, show sensacional, teve também a participação lá no mesmo show e ela não perdeu tempo não, ela conversou com Léo Foguete. Oh, linda, fizeram você e jogaram a fama fora. Léo Foguete no Pará-Raiá em Belém, tudo bem, Léo? Bom demais, graças a Deus. Quero saber de você, que tem cultura, que traz aí uma história, como é para você levar hoje? Tão novo, tão jovem, toda essa cultura nordestina por todo o Brasil, porque você tá gigante. Poxa, que honra, eu fico muito feliz. Pra mim é tudo, eu fico em êxtase, saber que eu tô tocando em vários lugares, por exemplo, se tocar aqui hoje, no maior São João do Pará. Poxa, eu fico muito feliz, porque tudo é muito novo pra mim. Sempre foi um sonho tocar nos maiores palcos do São João. Então, todo evento que eu tô indo aí tem sido muito de verdade, sabe? Então, eu toquei outro São João em palcos que eu sempre sonhei em tocar. Inclusive hoje nesse aqui também. Poxa, eu chorei mesmo, me empolguei. Corria para um lado do outro do palco, ficou ofegante, de um jeito que... Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Tipo assim, é uma vivência absurda, sabe? Tipo assim, sabe? Poxa, graças a Deus, consegui chegar até aqui, é um sonho realizado. E é vivendo e aprendendo, é assim mesmo, a emoção tem me levado acima de qualquer coisa aí, é um sonho realizado. Tá, o público te abraça, te acolhe. E até onde o Léo Foguete quer voar, quer chegar? O Léo Foguete, acho que tá nem 1% de onde quer chegar, sabe? Tem muita coisa boa aí. Claro que eu sou muito grato com tudo que está acontecendo na minha carreira, mas eu quero chegar muito longe mesmo. E cada dia que passa, jogando duro, trabalhando para evoluir mais ainda. E acho que tem muito que eu ralar ainda, sabe? Agora eu não posso sair daqui sem cantar a minha música. Qual que é essa música? Adivinha? Eu quero que você adivinhe. Com esse cabelinho aqui, com esse cabelinho, acho que é mais ou menos assim, ó. Ossa do cabelo de sol, seu corpo é meu farol, faz eu me perder nas tuas curvas. Antes de te conhecer, já amava você, meu Deus, como eu tô tão na sua. Pará-Raiá é uma festa tradicional em Belém do Pará, que tem todos os anos. E vamos continuar por aqui com notícia ao vivo sobre um acidente grave em um viaduto importante aqui em Goiânia. E quem tem todos os detalhes é o nosso repórter Elias Júnior. Boa noite, Elias. Muito boa noite para você, Sandy Júnior, todos ligados aqui no Tá Na Hora, como você disse, é um viaduto muito importante aqui da capital. Estamos aqui, ó, no início da Avenida Aderupe, Vila Canaã. Esse viaduto que marca o início da BR-060, tá aqui, bitrem, viu, Sandes? Olha, esse bitrem estava subindo aqui, sentido Vila Canaã, vindo pela BR, e infelizmente acabou voltando, está carregado aqui de milho, segundo informações que a gente tem,
carregado de milho esse bitrem e ele acabou não conseguindo subir aqui, porque é bastante íngreme essa subida aqui, iniciando a Avenida Aderup. Acabou voltando e ele voltou em cima de um veículo. Vou falar com o Sebastião, que estava na condução do veículo, o carro de passeio que estava atrás. Sebastião, você subia uma distância segura do caminhão, mas não foi possível evitar o acidente. Muito boa noite. Possível evitar o acidente. Quando eu tentei pôr uma ré para sair fora da carreta, aí bateu alguém na minha traseira e não teve jeito de eu sair. O carro do senhor está lá, tiraram aqui o carro, porque ele, na verdade, ele estava aqui preso debaixo do caminhão. Estava preso debaixo do caminhão. Aí tiraram ele. O senhor estava acompanhado no momento? Estava eu e minha esposa. Estava com a esposa e ela está bem? Está bem, graças a Deus. Na verdade, só o susto. Só o susto. E os danos materiais? Isso. O carro do senhor tem seguro? Tem. Em relação ao motorista, chegou a conversar com o motorista do caminhão em relação a seguro, a carga está segurada, o caminhão segurado também? Também. O senhor está tranquilo, então? Tranquilo, tá tranquilo. Tudo de boa. Tá? Já tinha passado por uma experiência tão assustadora como essa? Nunca. Não, já fui caminhoneiro, mas nunca passei. Já foi caminhoneiro? Já sim. Só um instante. É isso aí, ó, a situação, Santos. Muito obrigado, seu Sebastião. Está aqui cuidando, acertando os detalhes com seguro, enfim, o que é necessário fazer, porque realmente é uma situação bastante curiosa, é que o veículo volta, o caminhão voltou e acabou atingindo o carro do Sebastião. O motorista do caminhão está aqui ao meu lado, vou ver se ele fala comigo. Foi um susto também para você que estava conduzindo. Quantas toneladas aqui nessa carga? Boa noite. 48. 48 toneladas. Está carregando milho, é isso? Isso. Como é que foi? Você estava normalmente, o caminhão subindo, faltou força, foi alguma falha mecânica? Você acredita que deve ter acontecido aqui? Faltou força. Mas graças a Deus ninguém se machucou. Machucou. Você pensou que algo pior poderia acontecer? O pessoal corre em cima e gritando, entendeu? Aí fica difícil. Você já tem quanto tempo já de volante conduzindo veículos pesados assim? Uns 4 anos. 4 anos. Nunca tinha passado por nada parecido? Não. Graças a Deus está tudo bem. Tá. Tá vindo para onde essa carga? Brasa Brantes. Brasa Brantes, obrigado, tá? Que o senhor te abençoe. E é isso aí. Tá muito assustado aqui o motorista, Sandy Júnior, porque realmente, olha só a situação que ficou o caminhão, né? Esse bitrem tá atravessado aqui. Volto a dizer, é início da Avenida Aderup, Vila Canaã. Ele estava seguindo aqui, sentido Avenida Aderup, vindo pela BR-060. Isso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira. Evidentemente, claro, o trânsito impedido, o trânsito bloqueado aqui nessa parte de baixo do viaduto, mas o trânsito segue normalmente pela parte de cima. Muitos curiosos estão por aqui, evidentemente, o trabalho aqui do pessoal da equipe de trânsito da Secretaria de Engenharia de Trânsito da capital, fazendo esse trabalho, sinalizando para evitar outros acidentes, porque é uma região muito movimentada. Vila Canaã, início da Avenida Aderup, onde inicia a BR-060. São as informações no nosso Tá Na Hora, graças a Deus. Acidente sem vítimas, apenas confusão no trânsito e também danos materiais. Eu volto com você, Sandes. Obrigado, Arias Júnior. Graças a Deus, somente danos materiais. O caminhão tem seguro. O carro do seu Sebastião também tem seguro. Somente danos materiais, sem vítimas, mas foi um susto do tamanho do mundo, seu Sebastião. Olha o tamanho desse caminhão, seu Sebastião. Graças a Deus o senhor nasceu de novo, não aconteceu nada nem com o senhor e nem com a sua esposa que estava do seu lado. E o seu Sebastião disse para o Elias que ele já foi caminhoneiro também. Graças a Deus, somente danos materiais. Vamos agora para um rapidíssimo intervalo comercial. É um pelar, outro cá, nossos comerciais, por favor. E agora o nosso quadro de solidariedade. Dona Vanderlene Brito, boa noite. Boa noite, Santos. Como é que está a senhora, tudo bem? Tudo bem. Mora onde? Residencial Monte Pascoal, Goiânia. Pelo que eu fui informado, a senhora tem um pedido não para a senhora. É um pedido para o seu marido, como é que é o nome dele? Manuel Messias dos Santos. Está desempregado, seu Manel? Sim, ontem ele conseguiu um trabalho. Aí a gente já tinha mandado um e-mail, mas aí... Foi sorteada. Foi sorteada e a senhora quer pedir o quê para o seu marido? Curso de barbearia. Um curso de barbearia? Isso. Então o seu Manel quer ser barbeiro, né?
Sim. Então, ó, vamos perguntar para nossa produção. Eu dei um telefonema, já dei o resultado para a produção, mas nós dois vamos saber aqui, juntamente com os nossos telespectadores, se ela ganhou ou não ganhou. Representando do curso Ávila, quem vai falar de lá é o professor Ávila. E aí, gente linda, futuro barbeiro e cabeleireiro, tudo bem? Sou o Ávila, o seu instrutor na sua nova profissão da beleza. Se liga aí, tô aqui para te ajudar a dominar e usar as ferramentas e transformar sua paixão por cabelos em uma carreira incrível, com muita grana no bolso. A falta de uma profissão tira seu sono? Já pensou em aprender uma profissão onde você pode trabalhar a hora e aonde quiser para você mesmo ou no mercado? Aprenda agora a profissão de cabeleireiro ou barbeiro no curso Ávila. Quem aprende nunca depende. Vem pra cá aprender ou se embelezar. Que maravilha! Dona Vanderlene, está satisfeita? Sim. Graças a Deus ganhou o curso para o seu marido. Muito obrigada. Ah, a que senhora Deus merece. te abençoe. A senhora merece o seu marido também, graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Depois da solidariedade, saúde é o que interessa. Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente semana aí para todos vocês. Eu já estou aqui no nosso quadro Saúde é o que Interessa e durante toda essa semana a gente vai conversar com o Dr. Tiago Henrique. Ele que é psiquiatra. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Lizzy, tudo bem? Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. E hoje a gente vai falar aqui e durante toda a semana um tema que eu praticamente sou apaixonado. Saúde mental, mas dentro das escolas. Quais são as repercussões de uma saúde mental na criança no desempenho escolar? Doutor, para começar, como os professores podem identificar e lidar com essas crianças com problemas psicológicos? O que a gente tem que entender é que os sintomas ele vai variar de acordo com a faixa etária. Só que, no geral, a gente precisa ficar esperto e o professor precisa ficar esperto com aquela criancinha que ela deixou de, entre aspas, brincar, fazer bagunça, começou a ficar isolada. Uma criança, ela não foi feita para ficar isolada. Criança tem que brincar, criança tem que conversar, criança tem que correr no recreio. Quando uma criança começa a ter essa mudança abrupta do comportamento, já é sinal de alarme. Tem alguma coisa acontecendo. Não necessariamente é um problema de saúde mental, mas pode ser um problema em casa, pode ser um problema intraescolar, o bullying, tá? Então, sinal número 1, isolamento social e a criancinha que antes era extrovertida e brincalhona, começou a ficar quieta. Esse é o sinal, muitas vezes, precoce, que vai suceder um transtorno mental. E qual é o papel da escola, além do professor, doutor? A gente tem que entender, Liz, o seguinte, que a escola ela faz parte de uma cadeia que nós chamamos de equipe multidisciplinar. Quando a gente trata de uma criança com transtorno mental, não é só o médico, não é só o psicólogo, não é só o nutricionista, não, envolve família e, sobretudo, a escola. Eu sempre comento que uma criança, quando ela está acordada, o adulto que ela passa a maior parte do tempo em contato não é o pai nem a mãe, é o professor. E o professor está representando uma unidade, que é a escola. Então, a escola ela precisa fazer parte dessa equipe que cuida da criança. Uma criança que ela só tem o apoio ou só do médico, ou só do psicólogo, ou só da família, ela vai sim ter uma diferença, mas essa diferença no tratamento não vai ser significativa. A escola precisa fazer parte, antes tarde do que nunca, no tratamento dessa criança. E o tratamento não é só a base de remédio. Envolve medidas comportamentais, envolve apoio emocional. Tá? Então a escola ela é parte do tratamento da criança. Muito obrigada. Sandys é com você. Até amanhã. Até amanhã, Lizzy. Olha, uma discussão entre grupos de homens terminou em tragédia no Jardim América, aqui em Goiânia. Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar um homem de 47 com um golpe de faca.
O registro de câmeras de segurança mostraram o momento em que uma discussão generalizada teve início em frente a uma distribuidora de bebidas no Jardim América. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, um jovem de 18 anos, teria sido agredido por 5 homens durante a confusão. Após as agressões, ele foi até a sua residência, pegou uma faca e retornou ao local, onde atingiu um dos envolvidos com um golpe no peito. A vítima, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada do atendimento médico. O suspeito foi localizado poucas horas depois em Aparecida de Goiânia e preso em flagrante. Em depoimento aos policiais, ele confessou a autoria do homicídio e afirmou ter agido por revolta após as agressões que teria sofrido anteriormente. Começou a me desmerecer lá e foi lá, e nisso que juntou todo mundo lá. Aí depois eu fui e passei a faca nele. Segundo a Polícia Militar, o jovem já possuía antecedentes por tráfico de drogas, praticado quando era menor de idade. Ele foi conduzido à Central Geral de Flagrantes, onde foi autuado por homicídio qualificado. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios, que vai apurar as circunstâncias da briga e eventuais participações de outros envolvidos. Que horror, um assassinato ao vivo. Uma mulher de 28 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro. A fuga do suspeito foi flagrada por câmeras de segurança também. Vamos aos detalhes. As imagens mostram o suspeito de 37 anos fugindo no carro da família, um Fiat Palio verde, após o feminicídio. O relógio marcava 10h50 da manhã, quando o veículo aparece virando uma esquina em alta velocidade, até colidir contra um caminhão estacionado. Após o acidente, o homem abandonou os 3 filhos pequenos na rua e continuou a fuga a pé. A vítima, identificada como Amábia Chinagria Pereira da Silva, foi encontrada inconsciente, com sangramento intenso na região do pescoço. Ela ainda foi socorrida, mas morreu no Hospital Municipal de Niquelândia. Segundo a polícia, ela já havia solicitado medida protetiva de urgência contra o suspeito, que era monitorado pela Patrulha Maria da Penha. Mesmo com a orientação para manter a proteção, a Amábia havia pedido o cancelamento da medida, alegando ter reatado o relacionamento com o agressor. Os 3 filhos do casal foram resgatados e encaminhados ao Conselho Tutelar, que deve acompanhar a guarda junto à família materna. O suspeito continua foragido e a Polícia Civil segue em buscas para localizá-lo. Eu volto amanhã às 18h30, mais notícias. Está chegando o Jornal Serra Dourada com a Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Santos. Até amanhã às 6h30 no Tá Na Hora Goiás. O JSD está